Meus irmãos, bom dia. Que alegria encontrá-la aqui nessa manhã. Que o bom Deus abençoe você, te sustente e te fortaleça. Nós vamos conversar sobre o texto de Ruth, capítulo 2, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, Antigo Testamento, depois do livro de Juízes, capítulo 2. Depois que você encontrar o texto, você vai marcar ele, colocando um marcador, alguma coisa, uma caneta, e você vai cumprimentar aquele seu irmãozinho que está do seu lado, atrás de você, dando um sorriso. Diga: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te fortaleça. Que alegria encontrá-lo aqui nessa manhã. Vamos lá. Muito bem, que bênção. Que bênção. Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhar, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda
não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, proveniente de ti mesmo. Ela é a tua revelação especial, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós rogamos-te, ó Deus bendito e santo, que nessa manhã o Senhor nos abençoe com mais edificação. Não precisamos apenas de mais informações. Aliás, imploramos, ó Deus, para que o Senhor mesmo transforme a informação em devoção, em oração, em consagração, em reflexão profunda. Nos abençoe nesse momento. É a nossa prece, nossa súplica, e nós a fazemos no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. De acordo com o calendário presbiteriano, comemora-se no segundo domingo do mês de fevereiro o Dia da Mulher Presbiteriana. No Dia da Mulher Presbiteriana, gostaria de lhes falar acerca da história de uma mulher gentil, de uma mulher forte, ou melhor, uma mulher que foi fortalecida, uma mulher resiliente e, sobretudo, uma mulher crente. Rute tinha tudo para desistir da vida, porém, ela não entregou os pontos e, com a graça do Senhor, por fim, venceu. Então, se você hoje, se você agora está pensando em desistir de algo, em jogar a toalha por algum motivo, essa história é para você. Essa história é para nós. Afinal de contas, todos nós precisamos de estímulo e de fortalecimento que vem da parte do eterno Deus por meio de sua palavra. A história narrada no livro de Rute está muito distante de nós, tanto geográfica como temporalmente. A história aconteceu no Oriente milênios atrás. Em nossa época, no mundo contemporâneo, homens e mulheres têm ou deveriam ter direitos iguais. Mas não era assim no tempo de Rute. A narrativa aqui registrada nos apresenta um mundo rural, um mundo patriarcal e um mundo pré-científico, no qual as mulheres só tinham valor ao estarem associadas de alguma forma e de alguma maneira a um homem. Marido, pai, irmão, filho, enfim. A bem da verdade, a despeito dos muitos avanços nessa área, infelizmente persiste no Brasil a continuidade desse comportamento, pois infelizmente muitos homens ainda não respeitam as mulheres. Podem até respeitar o pai da moça, podem até respeitar o marido da moça, o irmão da moça, mas não a moça em si. A história de Rute começa em Belém, a casa do pão, com um homem chamado Elimeleque, com sua esposa chamada Noemi e seus 2 filhos. Elimeleque era descendente de Judá, o 4º filho de Jacó, que deu origem ao povo de Israel. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Elimeleque nasceu na época do governo dos juízes. Acontece que sobreveio à região de Belém uma grande seca que ocasionou uma grande fome, de sorte que faltou pão na casa do pão. Faltou alimento em Belém. O que fazer?
O que Elimeleque e Noemi devem fazer diante desse cenário de intensa crise? O que nós devemos fazer em momentos de crise profunda? Lamentar o azar, ou melhor, procurar alguém para jogar a culpa, é sempre mais fácil e conveniente. Entregar os pontos e desistir? Não, não foi isso o que Elimeleque e sua esposa fizeram. Eles procuraram alternativas e foram à luta. E cogitaram a mudança para a região de Moabe. Às vezes, na vida da gente, nós nos mudamos para lugares improváveis. Sei que muitos que estão aqui nessa manhã, outrora, não imaginaram que um dia morariam em Jundiaí, não é verdade? E às vezes o Senhor preserva e sustenta a nossa vida em locais que a gente nunca imaginou. Por exemplo, o povo do Senhor foi sustentado no Egito durante um tempo. A família de Jesus, enquanto ele era ainda menino, encontrou, de certa forma, asilo no Egito. Então, essas mudanças inesperadas acontecem. A família de Elimeleque se mudou para Moabe e lá os meninos nasceram. Seus nomes, Malom e Quilion. Os nomes significam fraqueza e doença. Talvez os meninos fossem doentinhos e franzinos desde que nasceram. A vida não era fácil para Elimeleque e para sua esposa, e as coisas pioraram ainda mais com o falecimento dos homens da casa. Elimeleque faleceu inesperadamente e também seus 2 filhos. Noemi ficou sozinha, juntamente com as 2 noras. Lembremos-nos de que naquele tempo a mulher só tinha valor se estivesse ligada a um homem. Ou seja, a situação daquelas 3 meninas era de um completo desamparo. Naquela altura dos eventos, a seca acaba em Belém, e Noemi resolve regressar para lá. Ela resolve voltar para Belém e ela orienta as suas noras a fim de retornarem para a casa de seus pais. A primeira nora, chamada Orfa, resolve voltar. Ela deu as costas para Noemi. Aliás, esse é o significado do seu nome. Já Ruth, ela não deu as costas para sua sogra. Ruth era diferente. Ela não agiu com a lógica da razão, mas sim com as razões do coração. E diz a sua sogra palavras de rara beleza e sensibilidade que nós encontramos nos versos 16 e 17. E destaco a famosa e bonita expressão: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi, ao perceber que Ruth estava decidida, regressa para Belém, acompanhada de sua nora. Agora, a situação se inverte. A estrangeira é Ruth, e não mais Noemi. E ali em Belém, Noemi quer que todos a chamem por um outro nome. Ela não quer mais ser chamada de Noemi, prefere ser chamada de Mara. A razão disso, o significado dos nomes. Meus irmãos, o significado dos nomes dos personagens é algo muito importante para compreendermos o livro de Ruth. O nome Noemi vem de uma palavra hebraica que comunica a ideia de doçura. Já Mara comunica a ideia de amargo. Ou seja, a vida de Noemi não tem nada de doce. E ela faz questão que todos saibam, que todos tenham a consciência de sua frustração. Ela não esconde de ninguém o fato de que vive triste e infeliz. Ela não esconde sua frustração de ninguém. A frustração, meus irmãos, é uma das experiências mais dolorosas da vida. Você já se frustrou? Eu já. Algumas vezes. Aliás, a frustração dói muito. Por quê? Por que a frustração dói tanto? Porque a frustração acontece geralmente depois de muito trabalho, depois de muito planejamento, depois de muito sonho, depois de muita energia empregada.
A gente se frustra depois que a gente imagina algo, que a gente idealiza algo, que a gente trabalha em favor de alguma coisa. A frustração é uma grande dor e nós nos sentimos frustrados quando tudo aquilo que imaginamos e planejamos e trabalhamos não dá certo. A pessoa se frustra quando o casamento de 20 anos ou mais termina em divórcio. A pessoa se frustra, a mulher se frustra quando a gravidez tão sonhada e desejada não acontece. A mulher se frustra quando a gravidez tão sonhada e desejada é interrompida de alguma forma. Os pais se frustram quando criam os filhos com carinho, oferecem para ele do melhor e o filho se compromete com drogas. A frustração é uma coisa muito triste. O que todas essas situações têm em comum? Bem, elas são indesejáveis, mas recorrentes. Essas situações descritas anteriormente são indesejadas, ninguém quer, mas elas acontecem. Não pedem a nossa autorização para acontecer lá em casa. Ninguém planeja essas coisas, por isso que elas geram e produzem tanta frustração. Aqueles que nos antecederam na história também sofreram com frustração e com injustiça. Pensemos, por exemplo, no caso de José, aquele adolescente bonzinho, ingênuo, e que foi vítima do ódio gratuito e doentio, e também da inveja de seus irmãos. Depois José sofre por causa da malícia e da maldade de uma mulher mal resolvida no casamento. Depois José sofre mais uma vez por conta da ingratidão de uma pessoa a quem ele ajudou outrora. Consideremos também a história de Jó, definido pela Bíblia como reto e íntegro. Quantas desgraças não aconteceram na vida dele? Perdas familiares, enfermidades, perdas financeiras. O que dizer da história de João Batista, o precursor do Messias, homem que viveu de forma exemplar, mas teve muitas dificuldades por conta de sua fidelidade ao Senhor e teve um fim triste. Porém, o principal exemplo de injustiça é o próprio Senhor Jesus Cristo, que andava por aí fazendo só o bem, e todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Mas a história de Ruth continua. O primeiro capítulo começa com seca, mas termina com a expectativa de colheita. Ou seja, o autor prepara os leitores para uma mudança que vai acontecer no capítulo 2. E a principal mudança que começa no capítulo 2 é a introdução de um novo personagem na trama, denominado de Boaz. Boaz entra na história no capítulo 2. O nome Boaz comunica a ideia de força, comunica a ideia de fortaleza. O nome é apropriado, pois Boaz é descrito nas páginas bíblicas como um homem rico, materialmente falando, e também rico emocionalmente. Ele não se abalava diante de circunstâncias indesejadas. Talvez, diferentemente de Malom e Quilion, que nasceram franzinos, fico pensando que Boaz deve ter nascido gordinho. E coisa bonitinha é bebê gordinho, não é verdade? Pena que a gordurinha tão bonitinha para os bebês não é mais assim tão bonitinha para pessoas mais velhinhas como eu, não é verdade? Ainda no início do 2º capítulo, o texto apresenta para nós um costume antigo e muito estranho. Ruth sai de casa bem de manhã para ir às lavouras onde a cevada estava sendo colhida, para catar as espigas que estavam caídas no chão. Isso daí é a lei da rebusca, que nós encontramos tanto no livro de Levítico como no Deuteronômio. Esse era um expediente da lei que pretendia oferecer recursos a pessoas pobres, a pessoas desprovidas de muita abundância. Sob a orientação e instrução de Noemi, Ruth sai, e por casualidade,
ela alcança os campos de Boaz e ali ela desperta a atenção e o interesse desse homem. O capítulo 2 do livro de Ruth, meus irmãos e irmãs, nos ensina valiosos princípios de ação para os momentos de crise. E eu quero prosseguir nessa nossa conversa tratando a respeito desse tema, princípios de ação para os momentos de crise. Quero registrar também que significativa parte desse material que será apresentado recebeu a influência de um livro produzido pelo reverendo Carlos Caldas, Da Perda Total à Restauração. Vamos lá, primeiro princípio de ação para o momento de crise. Algumas vezes é preciso deixar o orgulho de lado. Repito, algumas vezes é preciso deixar o orgulho de lado. Ruth se submeteu a uma tarefa humilhante. A lei da rebusca pretendia oferecer o mínimo de recurso possível aos mais vulneráveis e pobres da sociedade. E Ruth não tem vergonha de assumir que precisava, sim, naquele momento, de auxílio e de assistência. Embora o respingar fosse um direito, não encontramos aqui Ruth exigindo nada, apenas pedindo. A mulher é humilde, ela não sentiu vergonha de assumir o papel de uma mulher em situação adversa. Meus irmãos, não podemos e não devemos nos envergonhar de qualquer tipo de trabalho honesto. O trabalho é consequência da criação e não da queda. O trabalho glorifica a Deus e não devemos sentir vergonha de nenhum tipo de trabalho honesto. Eu acho curioso, especialmente entre os jovens, muitas vezes acontece o seguinte: na hora do intercâmbio, enquanto mora em Londres, enquanto mora em Nova York, lavar banheiro é chique. Mas quando volta para o Brasil não quer fazer qualquer coisa. Para com isso. Para com isso. Todo trabalho honesto é digno. A partir do exemplo de Ruth, verificamos que às vezes precisamos ser humildes o suficiente para trabalharmos em uma posição inferior àquela que julgamos ser compatível com a nossa experiência e com a nossa formação acadêmica. Às vezes isso acontece. Alguém já afirmou corretamente que humildade é lembrar quem somos à luz de quem Deus é. O que é humildade? Humildade, Neemias, é você se avaliar à luz do Senhor. Então, se você for honesto nessa atividade, você vai se comprometer com a humildade, pois é impossível ter uma visão correta e ajustada da glória, da grandeza do Senhor, sem nos sentirmos ao mesmo tempo no nosso lugar. O anglicano, o episcopal Michael Renzi, ele foi líder da Igreja da Inglaterra de 1961 a 1974. E ele discursou para um grupo de homens que seriam ordenados pastores episcopais. E ele escolheu o tema da humildade para o seu discurso. E, dentre outras coisas, ele afirmou o seguinte: esteja pronto para aceitar humilhações. Elas doem terrivelmente, mas elas nos aproximam do nosso humilde e crucificado Senhor. Vamos convir que a humildade não está muito na moda hoje em dia. Humildade não faz muito sucesso lá no Instagram, não dá muito like, não. Nós preferimos sofisticação, preferimos capacidade, preferimos expertise, e dessa forma a simplicidade e a pureza do Evangelho já não mais provocam prazer na maioria dos cristãos. A sofisticação da igreja, sim. E quando isso acontece, é porque o vaso está se tornando mais valioso do que o que tem lá dentro. Só que no Evangelho, o vaso deve ser de barro, sempre. Porque o que importa não é o vaso, mas o que está lá dentro, o Evangelho de Jesus.
Se você compreende que precisa tornar-se humilde, a primeira coisa a se fazer é reconhecer o seu orgulho. E aqueles que pensam que não são prepotentes, ao pensarem isso é porque são prepotentes demais. Às vezes é preciso deixar o orgulho de lado, primeira lição. Em segundo lugar, é preciso arriscar-se. Ruth arriscou. Ela saiu da sua zona de conforto, deixou Moabe, foi para Israel, e lá em Israel topou uma atividade que ela não conhecia nada. A mulher era flexível e corajosa. Ruth se arriscou na hora de procurar uma lavoura para catar do chão as espigas que caíam. Meus irmãos, Ruth demonstrou disposição para sustentar a sua casa, para sustentar a sua sogra. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, é preciso se arriscar. É preciso conversar, é preciso prestar o concurso, é preciso enviar currículos, estabelecer contatos lá no LinkedIn, empreender. Ficar imobilizado e parado não resolve nenhum problema. Aliás, gera outros. Na minha adolescência, eu me recordo de ter lido, num convite de formatura de um curso de medicina, de um rapaz que se casou com a minha prima, uma frase atribuída supostamente a Martin Luther King Jr. E eu nunca mais esqueci daquela frase. E ela diz mais ou menos o seguinte: é melhor tentar e falhar do que desistir e ver a vida passar. Eu prefiro na chuva caminhar do que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz embora louco do que em conformidade viver. É melhor tentar e falhar do que apenas desistir. Ruth se arriscou. Quero lembrá-los também de uma frase atribuída a Eurico Zwinglio, um dos principais reformadores do século XVI. Conta-se que Eurico Zwinglio, certa feita, dirigiu-se à sua congregação nos seguintes termos: pelo amor de Deus, façam algo de coragem. Façam algo de coragem. Para se arriscar é preciso coragem e, sobretudo, confiança no Senhor. Terceira lição que aprendemos: é preciso começar cedo. Ruth não foi trabalhar 2h da tarde não, hein? A menina levantou cedo, se arrumou e saiu para trabalhar. E diz a Escritura que ela trabalhou de manhã até tarde. Então, para vencermos os desafios da vida, é preciso começar cedo. É preciso trabalhar. As palavras crise e preguiça não combinam. Quem quer sobreviver e vencer não pode ter preguiça. É preciso acordar cedo, literalmente. Quem quer passar em concurso precisa estudar. Quem quer passar no vestibular precisa estudar. Ou qualquer outra coisa. Quem quer vencer não pode se dar ao luxo de deixar tudo para a última hora. Lembremos-nos do que afirma a Escritura. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também, o que mesmo? Ceifará. Gálatas 6,7. Nós colhemos o que plantamos. Tenho visto em nossa geração muita gente querendo colher o que nunca plantou. Se você plantar feijão, você não vai colher batata, meu irmão. E se você não plantar nada, você também não vai colher nada. Então plante o que você quer colher. E lembre-se também que há longos intervalos entre o plantio e a colheita. Você não colhe hoje o que plantou ontem. As sementes das boas obras precisam de tempo para se desenvolver. Bem, a história de Ruth é bastante conhecida. Vocês sabem que Boaz se encanta com a moça e dirige a ela palavras amáveis e ordena aos empregados que ninguém a perturbe. A história avança, Boaz se casa com Ruth, Boaz é o seu resgatador, e aqui Boaz assume
a função que a teologia chama de tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo, assim como Boaz é o resgatador de Ruth, Jesus Cristo é o nosso resgatador. Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho chamado Obed, Obed que é o pai de Davi, ou melhor, Obed que é o pai de Jessé, Jessé que é o pai de Davi. Ruth, a moabita, a corajosa, a resiliente, aquela que foi fortalecida pelo Senhor, aquela que acordou cedo, aquela que deixou o orgulho de lado, aquela que se arriscou. Essa mulher é a bisavó de Davi. E eu fiquei pensando na beleza disso, e eu falei para Deus: Senhor, eu também quero que os meus bisnetos sejam crentes. Senhor, eu também quero que o Evangelho passe de mim para os meus filhos, e dos meus filhos para os meus netos, e dos netos para os bisnetos. Senhor, eu quero isso também para mim. Reverendo Fabiano Mucchiuti é pastor do nosso presbitério, mas está servindo na missão Asas de Socorro, em Anápolis. Ele compartilhou com a gente que no início desse mês, foi lá em Asas de Socorro o tataraneto de Hudson Taylor, um dos grandes missionários da igreja cristã. O menino está concluindo o seminário e está cogitando a possibilidade de servir na aviação missionária. E na hora que eu li aquilo, a minha oração foi essa: Senhor, que testemunho bonito, e faz isso também na minha casa. Também quero os meus tataranetos para ti, Senhor. Meus irmãos, encerrando essa nossa reflexão, eu quero dizer que a mensagem central do capítulo 2 de Ruth é que a casualidade humana tem como pano de fundo a providência divina. O autor diz que Ruth parou lá nos campos de Boaz por casualidade. E a intenção dele é provocar a gente mesmo. É a gente chegar à conclusão que de casualidade não tem nada. Por trás da aparente casualidade há providência divina na vida do crente. Não tem coincidência na vida do crente, tem providência. Recordo-me aqui de uma frase atribuída a William Temple, e ele diz o seguinte: coincidência pode até ser. O que eu sei é que as coincidências aumentam quando eu oro. Então, diante de tudo isso, finalizo com o texto conhecido do Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Como é que continua esse verso aqui? Confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por essa história tão inspiradora e imploramos-te, ó Deus bendito e santo, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado porque nós temos um resgatador. Como Ruth teve um resgatador, nós temos o maravilhoso resgatador, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso. E rogamos, ó Deus, para que as lições que a gente aprendeu aqui nessa manhã, que essas lições produzam nosso crescimento espiritual. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.